E aí galera, meu nome é Rodrigo Pereira e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês que estão planejando ou já se encontram dentro do mercado de criptomoedas, mas não entendem absolutamente nada ou não têm nenhuma experiência. Se você já tem alguma experiência, já conhece o mercado ou qualquer coisa do tipo, eu de verdade não recomendo você assistir esse vídeo porque ele não vai sofrer edição, eu não monetizo o canal e então vai ser tediante, vai ser meio que um podcast com essa tela do meu roteirinho para mim não se perder, tá bom? Mas se você for um iniciante, esses conceitos vão ajudar muito você, porque o que eu mais vejo dentro desses meus 10 anos de mercado são pessoas que passam por todos esses problemas que eu listei aqui, tá bom? Antes de começar os conceitos preliminares, eu gostaria de me introduzir para vocês me conhecerem um pouco, para não acharem que quem está falando é um qualquer. Como eu já disse, eu me chamo Rodrigo Pereira, eu sou formado em Economia, mestre em Filosofia pela Unirio, a Economia pela PUC, RJ também. Tenho 10 anos de mercado, dentre eles quase todo dentro da criptomoeda, tá? A criptomoeda me introduziu ao mercado tradicional. O normal é o contrário, né? O mercado tradicional introduzia as pessoas na criptomoeda. Comigo foi diferente, tá bom? O que eu posso dizer é que dentro desses meus 10 anos eu já passei por todas as situações que você possa imaginar no mundo de cripto. Eu já tomei scam, que é prejuízo porque é uma moeda fraude. Eu já entrei em projetos que eram bons, tinham boas intenções, mas não foram para frente. Já perdi meus dados com bastante recurso, dinheiro dentro da minha carteira virtual. E aí o conteúdo se foi e eu não recuperei. De outra, eu também perdi e recuperei. Já ganhei muito dinheiro com picos de 3.300, já peguei até o meu maior pico foi 27.000%. Já tomei muito prejuízo, porque pensei que ia pegar uma alta de 20% e acabei pegando uma baixa de 15, 20.000%. E com o recente crescimento desse mercado, eu achei necessário para as pessoas que me conhecem, que me perguntam no Telegram, que me perguntam no Instagram, no Twitter, todas essas plataformas, eu tenho muitas pessoas que sabem que eu sou do mercado e me fazem diversas perguntas e me trazem diversos problemas e eles são sempre os mesmos. Infelizmente é repetitivo porque um pouco pela preguiça, um pouco pela desinformação, um pouco simplesmente porque é um universo novo. Então eu separei alguns conceitos que são preliminares e algumas dicas que são de utilidade para todo sempre dentro desse mercado. O primeiro conceito preliminar é o tecnológico. Você tem que se adaptar às tecnologias do mercado de criptoativos. E quando eu digo isso por quê? Porque todo ele é em ambiente virtualizado. Não existe essa de você ser palpável, de você ver o dinheiro na sua mão. O mercado de ações ele tem um pouco disso, mas ainda assim o mercado de ações ele é um pouco menos tecnológico, porque o pitch de negociações de, ele é normal para todas as corretoras. Muda sim o layout, a forma, mas tudo converge para a mesma situação que é dentro da B3. Aqui não. Aqui você tem que estar completamente adepto à tecnologia, a app de celular, a fazer máscara do seu app de celular para dentro do seu navegador de internet, a conversão automática dinâmica de um lugar para outro, a endereços de carteira gigantesco, que são códigos que você tem que colar tudo certinho, senão vai para o lugar errado. A redes e como é que funciona o envio e desenvio de um local para o outro, porque não é a mesma coisa, não é como se você estivesse fazendo só um Pix. Então, se você tem dificuldade em mexer com o seu celular, em colocar aplicativos no browser, eu recomendo você, sei lá, conversa com seu neto, conversa com seu filho, com um amigo que seja mais desembocado, vamos dizer assim, mais rasteiro, mais ligeiro com esse tipo de tecnologia. Aprenda para você não passar perrengue no futuro porque está com um bloqueio tecnológico na sua cabeça. O segundo conceito, e isso vale para qualquer coisa que você for lidar com investimento, é matemática básica, matemática financeira básica, aprender a lidar com as casas decimais, a porcentagem. Nossa, o que eu mais vejo é a gente sofrendo
porque não sabe verificar a porcentagem de um ativo do jeito correto. Ele acha que se o ativo pular de 1 para 2, subiu 10%. Mas na verdade ele subiu 100, porque ele dobrou o capital. E eu já vi muito disso. Então, às vezes eu vejo pessoas que estão lidando com criptoativos com muitas casas decimais. Aí a pessoa fala, nossa, imagina essa moeda chegando a R$ 1. E aí eu paro e penso assim, nossa, para ela chegar a R$ 1, ela tem que subir quase 1 milhão%, porque ela está 6 casas decimais atrás do zero, atrás da vírgula. Então, como que essa pessoa chega nessa conclusão? Ou ela está numa falsa esperança que eu recomendo você perder, ou ela não faz a menor ideia de como funciona a questão de porcentagem. Então, faça esse exame de consciência para ver se a sua matemática está boa antes de se aprofundar nesse tipo de ativo, nesse tipo de operação, tá bom? Vai te ajudar também a aprender câmbio, porque a maioria das moedas, elas sofrem o poder do câmbio. E quando eu digo câmbio, não é de dólar para real, de real para euro, de euro para dólar. Isso também pode acontecer, mas é câmbio entre as moedas. Cada moeda virtual tem um valor diferente e elas cambiam entre si. Algumas corretoras, como a Binance, por exemplo, ou a CoinTiger, elas têm moedas nativas daquele lugar que são cotadas diferente lá para poder transicionar de um jeito mais barato entre os usuários da plataforma. Então, aprender a cambiar essas moedas sem perder muito nas taxas e etc., é de suma importância para você não perder dinheiro de bobeira, tá bom? E o terceiro conceito preliminar, e esse também é muito bom, é o que você vai fazer com o ativo. Quem veio do mercado tradicional conhece muitas corretoras, e eu sei que a guerra entre corretoras faz com que quase todas elas diminuam as taxas a quase zero. A maioria não cobra taxa de trades e etc. E por aí vai. No criptoativo não é assim, é justamente o contrário. Raras são as exceções que não cobram nada para você ficar fazendo trade, enviar para lá e para cá. Tudo é cobrado, pelo menos, no mínimo, o gás. O que é o gás? Gás é uma taxa base de toda a rede blockchain. Entendeu? Então, no mínimo, você vai precisar desse gás. Tá bom? Então, tudo cobra taxa. Atente-se muito à taxa. Por quê? Porque eu já vi situações de pessoas terem dinheiro a sacar, mas a conversão, porque ele não tem a moeda que vai ser utilizada na cobrança da taxa. Porque ele gastou todo o saldo para comprar o ativo que ele estava planejando. E aí, na hora de enviar, ele precisa da outra moeda para pagar a taxa. E ele não tem nenhuma. E aí ele pensa em converter um pouquinho do que ele ganhou para poder pagar a taxa. Mas até a conversão, você também paga, na maioria dos lugares, essa pequena taxa de gás. Então, atente-se muito a isso, tá bom? O projeto e o gráfico, isso são coisas diferentes. Isso para quem veio da Bolsa de Valores é muito comum. As pessoas passam o dia olhando o gráfico de um ativo ou de outro e falam, nossa, agora fez uma perna de alta, o Fibonacci bateu não sei o que, as médias móveis estão perto do não sei o que lá. Isso também é muito aplicado no mercado de cripto, só que tome cuidado, porque aqui não é igual à Bolsa de Valores, que quando um ativo está subindo muito, entre em leilão para a coisa não desandar com o efeito manada. Ou quando ele está caindo muito, entre em leilão para a coisa não desandar no efeito manada. Aqui vai direto. Então, atenção a esse ponto, porque se você não for um cara muito experiente, ou uma mulher muito experiente, um trader muito experiente, você vai perder muito dinheiro. Ah, mas eu também posso ganhar muito dinheiro. Pode. Se você quiser jogar com a sorte, você está jogando a moeda para cima. Você pode muito bem ganhar muito dinheiro. E aqui também vale a premissa do projeto, que a gente vê muito na Bolsa de Valores. Porque se você confia no projeto daquela moeda, eu recomendo nem abrir o gráfico, porque você vai passar raiva. Porque o mercado é muito volátil, então vai amanhecer 20% para cima e vai dormir 20% para baixo. Imagine você indo dormir feliz, acordando triste, aí depois vai dormir triste, acorda feliz. Isso é uma desgraça para a cabeça. Eu não recomendo. Se você for um cara que confia no projeto, nem olha o gráfico, vai fazer outra coisa, vai aprender mais sobre o projeto, aprender mais sobre NFT, sobre blockchain, ou projetos de DeFi, ou qualquer coisa que seja. Não ligue para o gráfico diário. Outra coisa é que se você for verificar gráfico, cuidado com a linha temporal que você está usando,
Porque aqui é um mercado globalizado, como eu disse, não é tudo centralizado numa única convergente igual é no mercado tradicional, que vai tudo para B3 e 17 horas acabou tudo. Não. Aqui está todo dia, 24 horas por dia, ligado em algum mercado. Então, quando a gente está indo dormir, a Ásia está acordando. Então, é o dia inteiro o seu ativo rodando. Cuidado com o tempo gráfico que você vai usar se você for operar gráficos, tá bom? Dito essas preliminares de coisas que você tem que saber, que é o projeto, que ele não é porque ele é um criptoativo que ele não tem um projeto, ele tem um projeto. Você tem que correr atrás, você tem que botar em sites de listagem de boas moedas que ranqueiam essas moedas, ranqueiam projetos. Aqui, quem veio da Bolsa de Valores tem muito o prospecto de lançamento de IPO, né? Que tem 600 páginas e etc. Aqui também tem isso. As moedas também têm seu prospecto, só que dentro do criptoativo é chamado de white paper. Você vai no site dessa moeda, procura o white paper e é o prospecto. Geralmente é um pouco mais técnico, porque envolve toda a parte do developer, da programação e etc. Então talvez você não tenha muita facilidade para entender. Então eu recomendo também você olhar o roadmap, que é o que? É como se fosse o market share de quem veio do mercado de ações, é o market share, o business daquela moeda, entendeu? Você olhando o roadmap é mais ou menos qual é o plano daquela moeda para o ano, o que ela pretende fazer no ano ou para o próximo ano, para os anos subsequentes, tá bom? Então, na parte do projeto, eu recomendo vocês dar uma olhada num site que ranqueia moedas e aí, se algum te interessar, você procura a própria moeda, o site oficial das moedas. E um adendo que eu esqueci dentro da parte tecnológica, que é o primeiro conceito, são as redes sociais. Criptomoeda caminha dentro do Twitter, do Telegram e do Reddit, tá bom? Essas são as 3 redes sociais que você vai mais se inteirar dentro do mundo criptoativo. Outras não pode até ter alguma coisa, mas não são tão grandes como essas 3 redes sociais para o mercado de criptoativos, tá bom? Vamos à primeira dica oficial. Segurança. Galera, segurança no mundo de cripto é absurdamente difícil. Por quê? Porque são ativos que movimentam muito volume e qualquer coisinha errada você perde definitivamente o seu dinheiro. Não tem como chorar, não tem CVM que vai te ajudar, não tem o governo para correr atrás do estorno para você, não tem polícia, não tem nada. Você vai perder o seu recurso se você não tomar conta das suas senhas, das suas palavras passe, das suas frases de recuperação de carteira e etc. Tá bom? A maioria desses ativos, dessas moedas, eles têm grupos em Telegram, que são 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50, 100 mil pessoas. Você imagina como que uma moderação de grupo vai chegar a conseguir controlar 100 mil pessoas? Não vai. Então, cuidado com mensagens do tipo, qual é o contrato da moeda? E aí uma pessoa te chama no privado, mano, vi que você pediu o contrato lá no grupo, tá aqui o contrato. E aí não é o contrato da moeda, é a carteira da pessoa. Você vai transferir dinheiro para ele e não tem como voltar. Transações da blockchain não tem como estornar. Pensem muito bem em tudo que vocês fazem dentro desse cenário de criptoativo, porque é irreversível, seja lá o que aconteça, tá bom? Segundo ponto, a segunda dica é exchanges, corretoras têm funcionamentos distintos e autonomia. Então, exchange, geralmente, existem outros modelos, mas a maioria dos modelos, o que é uma exchange? Ela pega uma moeda matriz, sei lá, a maior delas é o Bitcoin. Então ela pega a moeda matriz Bitcoin e ela faz uma piscina de liquidez gigantesca, compra Bitcoin pra caramba e joga lá dentro. E aí ela lista mais um monte de moeda para você fazer par. O que é fazer par? É como você vai fazer as trocas, as exchanges das moedas que ali estão listadas. E aí vamos supor que você quer trocar uma moeda, deixa eu ver outra moeda famosa, a Ethereum pela XRP. Não tem nada a ver com Bitcoin. Lembra que eu falei que ela fez uma piscina de Bitcoin, mas ela você está trocando Ethereum por XRP, que é Ripple, tá bom? Quando você faz essa troca de Ethereum para Ripple, a exchange, a
a operadora daquele site ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o seu Ethereum, vai comprar Bitcoin, do Bitcoin ela vai comprar Ethereum, vai comprar Ripple, desculpa, e do Ripple ela vai te devolver em forma de Ripple para você com o seu Ethereum. Então, para ela, tudo vira Bitcoin e você recebe o que ela quer ali. Ela vai na piscina dela, você pega o Ethereum e fala que quer Ripple. Ela pega o seu Ethereum, joga na piscina dela de Bitcoin, negocia o Bitcoin no mercado, pega o Bitcoin, pega aquele valor que você usou, compra Ripple com o Bitcoin e devolve para você em Ripple. É assim que funciona as exchanges, tá bom? Geralmente há outras formas de funcionamento? Sim, mas o mais comum é esse. Já as corretoras não, são como as corretoras normais da Bolsa de Valores, com a diferença que elas não convergem para um centro único. Não é na B3 que você vai negociar, é no mundo cripto. Então, as cotações podem ser diferentes, as taxas aqui são comuns e altas. Muito cuidado, porque a maioria das taxas são altas. A maioria das moedas, inclusive, tem mecânicas de taxa fixa toda vez que você transicionar. Então, toma muito cuidado para o negócio que você está fazendo. Atente-se também a quantias mínimas. A maioria das corretoras grandes, elas cobram quantias mínimas para você jogar uma moeda de um lugar para o outro. Então, vamos supor que eu quero jogar Bitcoin para minha carteira virtual. Aí eu tenho uma carteira, eu joguei o código lá e aí eu não consigo. Por quê? Porque a quantidade que eu comprei de Bitcoin naquela corretora é inferior ao mínimo. Então, muito cuidado, porque você pega o seu dinheirinho que você juntou, bota na corretora e compra a moeda, e aí você não consegue tirar da corretora porque você não tem o mínimo, tá bom? E é isso também, junto a isso, grudado a isso, com essa atenção às quantias mínimas, verifique se não tem uma moeda que está numa cotação legal, que a quantia mínima você consegue preencher. Porque às vezes o mesmo valor financeiro você consegue ficar apto a transferir uma moeda e a outra não. Então, se a sua intenção for só retirar para guardar ou para sacar o dinheiro, talvez valha essa conversão e o saque numa outra moeda que não cobre essa taxa tão absurda, entendeu? Pode ser, tá bom? As carteiras desses lugares geralmente são públicas, são carteiras apenas para recebimento e envio da moeda em questão. Então, eu não recomendo de forma alguma deixar saldo lá, a não ser que você vá ficar tradando ou utilizando. Pegou, jogou o seu lucro, joga numa carteira normal, joga numa carteira sua, fria, de preferência offline, mas se você não tiver um patrimônio muito grande, bota uma carteira online mesmo. Uma muito conhecida é a Trust Wallet da Binance, a Exodus também é muito conhecida. Tem outras também, tá? E atente-se ao que? A segurança nessas carteiras. Elas geralmente dão 12 palavras, um conjunto de 12 palavras, né? Que eles chamam de frase de recuperação. Essas 12 palavras em ordem correta, você consegue recuperar o seu saldo de qualquer lugar quando você for reinstalar. Mas cuidado, porque se você perder, o seu saldo se perde junto. O que mais tem no mundo é a história de pessoas que perderam acesso a carteiras com um monte de Bitcoin lá dentro. Então, toma muito cuidado com isso. A dica 3 é o seu psicológico. Se você não tem psicológico para aguentar quedas de 20, 30% em 5 minutos e subidas de 30, 50, 100% no mesmo período de 5 minutos, não entre nesse mundo. Eu estou sendo bem sincero. Por quê? Porque você vai desgraçar a sua cabeça só com esse simples fato. Porque é um mercado que o maior desafio dele, desde quando ele lançou, é essa extrema volatilidade. O que falta de aplicabilidade na maioria dos projetos de criptomoeda é por conta dessa volatilidade gigantesca. Então, a maioria dos projetos, até mesmo os sólidos, até mesmo esses que são muito grandes, tipo Bitcoin, Ethereum, até mesmo esses têm variações grandes. O Bitcoin, recentemente, da data que esse vídeo está sendo gravado, ele sofreu uma queda de quase 15% em um dia e meio. Aí você, não, 15% não é isso tudo. 15% para um ativo que vale 360 mil reais é bastante coisa. Então, toma cuidado, tá bom? Tem projetos que são mais sólidos,
que tendem a já estar amadurecidos e já num patamar diferente. E tem projetos que são mais independentes, que usam captação de mercado de forma diferente. Analise caso a caso, porque são diferentes. É como quem veio da Bolsa de Valores tem as governanças diferentes. Tem os ativos que geram ações de preferenciais e ordinárias. Tem o novo mercado, que é tudo preferencial. Tem aquele que eu não conheço muito bem, mas que gera o código 6, né, que são códigos diferentes. Eu não conheço muito bem essa governança, mas também tem como listar. Eu não sei se a B3 ainda lista em jeitos diferentes, eu só tenho visto o novo mercado ultimamente. Mas tem essas formas. Então, é a mesma coisa na criptomoeda. Só que aqui é diferente. Aqui, o que muda é o seguinte. O projeto ele pode ser minerável, que é quando uma blockchain permite que o usuário faça testes na rede para conseguir concluir aquele bloco, tá bom? Tem os projetos que são farmáveis, que são os earns, que é quando você delega um pouco da sua quantidade de moedas para um operador do projeto, um developer, poder replicar aquela moeda e isso te rende algumas moedas. E tem os projetos que são auto-burns, que são fixos. O que isso significa? Que ele tem uma quantidade limitada de moedas de criação, ele já criou a quantidade máxima de moeda deles, e ele vai auto-queimando essa quantidade, esse supply muito grande vai se queimando toda vez que você vai transicionando. O que é queimar? Queimar é transferir parte em taxa do que está sendo negociado para uma carteira morta que nunca mais vai ser utilizada. E conforme vai queimando, o objetivo é o quê? Diminuir o supply existente, automaticamente reflete na valorização do ativo. Mas pode caminhar de forma diferente, até ter um supply queimado suficientemente grande para gerar essa valorização, tá bom? Então toma muito cuidado. A dica 4 é que o mercado de cripto ele funciona por pares. Então, se eu tenho Bitcoin, eu só vou conseguir trocar por um par. BRL, que é a nossa moeda, o real, ele não tem uma cripto lastreada. Se não me engano, o Banco Central estava para tentar lançar uma esses tempos aí, mas ainda não tem. O dólar tem vários tipos de moedas que lastreiam o dólar. O que é lastrear? É gerar um algoritmo em forma de criptoativo que simule o valor do dólar. E aí você consegue fazer par com essa moeda. Mas a maioria das corretoras e exchange fazem par entre moedas. Então, eu tenho Bitcoin, eu quero comprar Ethereum, eu faço par, tá bom? Cuidado, novamente, qual é a taxa mãe, qual é o par que você vai ter que pagar da taxa mínima para transferir, porque algumas redes são muito caras, ainda mais se você for transferir de uma rede para outra rede, como é o caso da Ethereum com o Bitcoin nesse meu exemplo. Então toma muito cuidado, mas tenha isso em mente, tudo é feito por par. As vendas, você não vende a mercado ou ordem limitada para você pegar dinheiro e guardar igual no mercado de ações. Não, aqui geralmente é por par. Tá? Algumas corretoras, como a Binance, ela aceita depósito em reais e transforma numa moeda que eles fizeram temporariamente, enquanto não lançam uma oficial, que é a BRL. Eles usam esse saldo como se fosse um token. Mas não é, tá? É tokenizado apenas. É só um modo para eles não se perderem quando você estiver fazendo isso. Então você consegue fazer par em algumas moedas, você consegue fazer par com BRL. Outras você não vai conseguir fazer par com BRL. Então toma muito cuidado, porque às vezes você quer estar num projeto, quer sair dele e não vai conseguir jogar para a sua moeda. Vai ter que jogar para uma outra moeda que faça par com a sua e aí sim você conseguir tirar. Então toma cuidado antes de entrar para não ter problemas na hora de sair. Isso faz parte do funcionamento do mercado, tá bom? E a quinta e última dica não, né? É mais funções básicas. O mercado aqui ele também é separado entre holders e trades, igual no mercado funcional. A diferença deles aqui no mercado de cripto, Rodrigo, agora é uma opinião pessoal, alguns ativos você botar como holder é muito arriscado, porque eles são independentes, então eles podem não ir para frente. Mas eles podem gerar um lucro absurdo com as especulações, porque, como eu disse, é muito volátil. Então, a chance de você ir realizando em positions, né? Para quem é do mercado mais tradicional, conhece o termo position, que não é nem um holder nem um trade. É um cara que fica ali, depois de um certo tempo que o ativo valorizou um bocado, ele retira, realiza um pouco do lucro e deixa uma parte, e assim vai. Eu considero
o jeito mais prático de se lidar com projetos cripto. Mas se você quiser holdar, porque você confia no projeto e nunca mais abrir aquilo ali, também pode. Existe essa possibilidade dentro do mundo cripto. E a função desses holders em alguns projetos, elas são recompensadas por quê? Porque, como eu disse, tem algumas moedas que são valorizadas com a quantidade de transações, porque eles queimam parte dessa transação. E como é que essa queima funciona? Essa queima funciona jogando parte da transação para essa carteira morta e uma parte é revertida para os holders. Alguns projetos têm essa função. Outros vão deixar essa moeda que você tem lá guardada de holder gerando mais moedas, que é o farm, que também é um bom jeito de ganhar dinheiro. Os traders, eles ocupam um lado diferente nessa parcela do mercado, mas também são muito importantes, porque eles geram o volume. Então, quanto mais pessoas estiver especulando dentro da linha do gráfico, mais gera volume de transações. Então, mais aquela moeda vai girar. Mais volume financeiro, mais ela gira. Mais sólido fica o projeto, porque tem volume financeiro e captação de mercado, tá bom? Então, é isso. Eu espero, de verdade, que olhando essa pequena perspectiva, essas pequenas 5 dicas e mais essas preliminares, você não se perca dentro de qualquer projeto cripto. Toma muito cuidado, porque é um mundo muito grande e quem veio do mercado convencional se assusta, porque vê taxas e formas de lidar muito diferentes, tá bom? Esse é um projeto piloto, eu não tenho nenhum tipo de monetização nesse canal, na verdade eu criei ele única e exclusivamente para fazer esse videozinho. Eu espero que vocês tenham gostado, provavelmente ficou muito ruim, porque eu falei tudo muito rápido, então volta o vídeo, vê 2 vezes, vê em velocidade reduzida. Se você gostou, me avisa, me avisa como? Deixando um like e uma pergunta. Poxa, Rodrigo, faz de novo, faz outro e explica exatamente o que é blockchain. Eu faço. É, inclusive, um dos meus planos. Mas eu preciso saber se deu certo, que se atingiu pessoas que precisavam, ou se não, ou se eu fui um completo inútil durante esse tempo que eu estou falando. E o que vocês gostariam de aprender? Quais são as maiores dificuldades de você dentro do mundo cripto? Eu, de verdade, eu vou fazer um compiladinho com as perguntas. E aí, diferente desse roteiro, eu boto a pergunta que vocês vão colocar aí embaixo no próximo vídeo. E aí eu vou botando a pergunta e eu respondo aqui num vídeo de resposta a essas perguntas, tá bom? Eu agradeço de verdade quem conseguiu chegar até o final me ouvindo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se eu gostei, compartilha, mesmo sendo um vídeo ruim. E me avisa se você gostou, tá bom? É um projeto piloto e, se der certo, a gente se vê no próximo. Um abraço.